caminhoneiro perde tudo em um acidente chocante e se torna morador de rua em poucas horas. O dia começava como qualquer outro. O sol mal tinha raiado e já se via Marcos, um caminhoneiro respeitado na cidade, preparando sua velha companheira de estrada, um caminhão colorido e cheio de histórias. Ele sempre dizia que o caminhão era como um irmão, tinha suas falhas, mas era leal. Mas naquelas ruas movimentadas, um erro poderia ser fatal, e ele não sabia que aquele seria o dia em que seu mundo desabaria. O tempo parecia congelar quando um carro zuniu pelo canto do olho. Um estrondo. E tudo escureceu. Quando Marcos acordou, tudo era confusão. O cheiro de gasolina queimando, o som de sirenes e as vozes apressadas. Ele olhou ao redor e viu pedaços do que restava de seu caminhão, esmagados, retorcidos. Para ele, isso era mais do que metal destruído. Eram anos de trabalho, dignidade, sonhos. Um acidente que o tinha transformado da pedra fundamental da estrada em um farrapo de um homem. As horas se arrastaram, e com elas a ficha caiu. O que antes era a sua vida, agora era uma memória distante. Não passou muito tempo até que ele se visse em um beco escuro, cercado por paredes frias, onde a luz do sol parecia não entrar. O caos da cidade se tornara seu novo lar. Um nó na garganta e a culpa cruzando seu peito, ele começou a andar pelas ruas como um fantasma, sempre lembrando do sorriso dos colegas de trabalho, da aparência orgulhosa que tinha quando entregava suas mercadorias, do aroma do café quente nas paradas. Tudo isso agora perdido em meio ao aço frio da solidão. Lá, ele conheceu outras almas perdidas, cada uma com sua história. Um ex-bancário que havia perdido tudo em um golpe, uma mãe que fugira de um lar violento. E até um poeta que sonhava escrever a grande obra, mas acabou em um pedaço de papelão. As conversas eram cheias de risadas amargas e memórias amassadas. Mas em meio àquelas histórias de dor, algo mais se escondia. Ele percebeu que havia muitas verdades não contadas, segredos sufocados que pulsavam nas sombras, e no meio do seu luto pessoal, um nome começou a aparecer em seus pensamentos. Eduardo, antigo rival, agora um político cheio de promessas vazias, usava a desgraça alheia para se levantar. Marcos via Eduardo nas manchetes, sempre colocando-se como o salvador das causas, quando na verdade ele se alimentava da miséria que ajudava a criar. Essas imagens o deixavam ainda mais angustiado, sentindo-se preso em uma rede e sem saber como escapar. Em uma tarde nublada, quando o cheiro da chuva misturou-se ao parque onde ele e seus companheiros dormiam, um estranho se aproximou. Seus olhos brilhavam com mistério. Ele fez uma oferta inusitada, informações que poderiam ajudar não apenas a Marcos, mas todos eles, um fio de esperança, mas com a pergunta cravada no coração de Marcos. Quem era aquele homem? Seria uma armadilha ou uma oportunidade de se reerguer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tarde cinza se arrastava e o ar estava pesado. Marcos olhava para o estranho, que ainda o fitava com um brilho enigmático nos olhos. Eu posso ajudar você e seus amigos, disse o homem, com uma voz baixa, quase sussurrante. Mas você precisa saber a verdade antes de decidir se quer ouvir. Um frio percorreu a espinha de Marcos. Que verdade? A mente dele
se enchia de desconfiança enquanto ele tentava avaliar as intenções daquele sujeito. Outros moradores de rua que estavam por perto pararam suas conversas e olharam para a cena, como se o silêncio tivesse engolido o barulho ao redor. Era um momento tenso, e a expectativa no ar era palpável. O homem se aproximou mais, quase colado a Marcos. A verdade é que a sua vida, o seu acidente, tudo isso não foi um mero acaso. Existe uma rede que controla tudo, e eu sei quem fez isso com você. Pálido, Marcos sentiu o coração acelerar. As palavras queimavam como uma chama, enquanto a mente dele lutava entre a incredulidade e a curiosidade. Eduardo, ele murmurou, lembrando-se do rival. As manchetes, as promessas vagamente anunciadas. Tudo soava como um eco distante, agora com um peso novo. O estranho acenou lentamente. Ele não está sozinho. Não é só política. É algo muito mais profundo. O beco ao redor parecia apertar-se. Um grupo de pessoas que passava observou com expressões de espanto. Silêncios instantâneos se formaram, e em segundos, aquele espaço, que antes era apenas uma esquina esquecida, transformou-se num palco de revelações. Você conhece a verdade, e ela pode te levar ao fundo de um jogo que você nunca quis jogar. As palavras carregavam um peso que parecia se materializar no ar. Antes que Marcos pudesse processar, um grito cortou a atmosfera. Uma mulher que se jogava ao chão, gritando. Por socorro! A bolsa arrancada de seu braço. O caos se instalou rapidamente. Os transeuntes correram. Alguns se aproximaram para ajudar, enquanto outros filmavam com seus celulares, numa mescla de choque e curiosidade. Em meio ao tumulto, Marcos sentiu que seu passado e seu presente estavam se entrelaçando, como se o tempo houvesse parado. Ele olhou para o estranho, agora com um semblante sério, que parecia ter visto algo extremamente perturbador. Você precisa decidir rapidamente, Marcos. O que você vai fazer? A verdade pode te libertar ou pode te consumir. E antes que ele pudesse responder, o homem fez um movimento, puxando algo do bolso. Uma foto, um rosto familiar, uma expressão de desespero. Aquela imagem tinha um significado que reverberou em todo o corpo de Marcos. Esse é o seu pai. Ele teve um papel nisso tudo. Marcos sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A dor na garganta cresceu. Um nó se formou. Sem saber se a raiva ou a tristeza predominavam, ele balançou a cabeça, tentando afastar a confusão. O que você está dizendo? Meu pai, ele está envolvido? O silêncio novamente tomou conta, e o caos ao redor parecia distante. Sim, e você não pode ignorar isso. O passado voltará para te assombrar a menos que você enfrente a verdade. E isso pode mudar tudo na sua vida. Isso pode te dar de volta quem você realmente é. As palavras do estranho ecoavam na mente de Marcos, enquanto a mulher socorrida se levantava, ensanguentada e assustada. As reviravoltas da vida estavam muito além da compreensão de Marcos. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e ele se sentia à beira de um abismo que nunca soubera que existia. A linha entre amigos e inimigos, dignidade e vergonha, estava prestes a ser desenhada de uma maneira que ele nunca imaginara. O que era este jogo? E, principalmente, o que ele escolheria fazer a partir dali? As palavras do estranho ecoavam na mente de Marcos. A imagem de seu pai o assombrava, mas antes que pudesse processar tudo, a mulher, que havia caído, levantou-se, ainda trêmula. Algo em seu olhar, uma combinação de medo e nervosismo, fez com que Marcos se sentisse inquieto. E então, o caos. Um barulho ensurdecedor, como uma explosão, estourou na esquina. Marcos e o estranho se entreolharam. Um carro avassalador avançou desgovernado em direção à multidão. Gritos, pânico. A cena se tornava um turbilhão, e a adrenalina disparou. Marcos, instintivamente, tomou um passo para trás.
enquanto pessoas corriam em todas as direções, como formigas em alerta. Dentre o tumulto, uma figura se destacou. Eduardo, seu antigo rival. Ele estava ali, no centro do caos, com um rosto que revelava tanto pavor quanto determinação. A imagem era surreal. Marcos pensou, e talvez a visão do rival o reposicionasse em sua história. Mas não nesse estrondoso desenrolar. Eduardo virou-se para ele, seus olhos arregalados. Mas antes que pudesse gritar algo, o impacto ocorreu. O carro encontrou um grupo de pessoas. O impacto foi brutal. Gritos despedaçados ecoaram, e a multidão se dispersou em desespero. Marcos sentiu um nó se formar na garganta. Não era só a desgraça de um acidente, e a cena parecia um pesadelo vivo, pessoas caídas. Outras paradas em choque. Ele se sentiu paralisado. No meio do caos, ele viu Eduardo se jogando para ajudar uma mulher que estava caída. Mas a imagem não se combinava com o rival que conheceu. No entanto, ao aproximar-se, uma verdade insuportável se impôs. A mulher não era apenas uma desconhecida, mas a irmã de Eduardo. Era Clara, a mesma que tinha sido vinculada a escândalos nos noticiários. A confusão atingiu Marcos como um golpe. O que ele está fazendo aqui? Como isso é possível? A verdade não está apenas dentro de cada um de nós, disse o estranho, como se estivesse lendo os pensamentos de Marcos. Todos eles estão conectados. Isso é um jogo muito maior, um plano em andamento. Marcos ficou sem palavras. Eduardo, seu rival, agora assumia a posição do herói bem na sua frente, e tudo parecia uma farsa. Ele não sabia se acreditava nas intenções de Eduardo ou nas palavras enigmáticas do homem desconhecido. E Clara, ela estava em perigo. Marcos, me ajuda! Gritou Eduardo, seus olhos aterrorizados. Havia um pedido genuíno ali. A imagem desmoronou a diversidade que sentiu no passado. Antes que pudesse decidir, um grito cortante rompeu. O estranho começou a puxar Marcos de lado. É uma armadilha. Ele está jogando para os dois lados. Sua voz soou aguda e cheia de urgência. Todos ao redor lutavam pela sobrevivência. Mas havia algo mais em jogo. A adrenalina pulsava. As vozes se misturavam ao som do caos e a incerteza aceitava os rostos em meio ao medo crescente. O caminho deles pode ser o seu. Escolha, Marcos, a verdade ou a mentira. E quando parecia que o mundo estava à beira do colapso, a sirene de uma ambulância cortou o ar como uma lâmina. O som agudo reflexivo de uma verdade dolorosa. Assim que o carro de socorro parou, outro veículo fez sua entrada. Um amigo, alguém que havia estado ao lado de Marcos sempre. Lucas. A imagem dele de pé na porta do carro trouxe um misto de alívio e pavor. Marcos, você precisa vir. Não é seguro aqui, ele gritou. Mas o olhar de Lucas era mais do que simplesmente preocupação. Havia um segredinho ali, algo que Marcos não sabia. Ele hesitou, um turbilhão de pensamento. Quem ele seguiria? Qual caminho escolheria? O que a verdade realmente significava? O entrelaçar das vidas deles estava prestes a ser revelado, e a pulga da dúvida cravou-se em seu coração. 3 caminhos diante dele. E cada escolha carregava um peso que poderia desmoronar tudo. Marcos parou, sem saber o que fazer. Lucas, seu amigo de infância, estava ali, acenando com urgência, mas algo dentro dele o segurava. Como se cada passo que pudesse dar estivesse amarrado por correntes invisíveis. Eduardo, por outro lado, tinha a irmã caindo nos braços dele, Clara, e o instinto de proteção parecia acender um fogo que Marcos nunca imaginou que teria. Mas ele também tinha o estranho, que prometeu. A verdade. A verdade. O que era? Marcos, você precisa vir. A voz de Lucas o trouxe de volta à realidade. A paralisação ao seu redor se tornava insuportável. A multidão em pânico, o grito da mulher ferida,
a sirene da ambulância. Era como se o mundo estivesse desmoronando. E lá estava Eduardo, tentando juntar os cacos de sua vida. Ele olhou novamente para a foto que o estranho segurava, a imagem de seu pai. O passado se tornava um peso real, esmagando seu peito. O que ele ainda não sabia? O que mais estava escondido na sombra da desgraça? Antes que pudesse decidir, uma explosão de luz cortou-se ao cinza. Um clarão ofuscante iluminou a cena, seguido por um estrondo ensurdecedor. Marcos mal teve tempo de reagir quando um caminhão descontrolado atravessou a rua, acertando tudo em seu caminho. O pânico tomou conta da multidão. Os gritos eram altos e desesperados. As pessoas caíam, se espremendo contra as paredes, numa luta para escapar. Marcos, gritou Lucas, puxando-o, mas era tarde demais. A luz ofuscante atingiu com força e tudo desapareceu em um mar de caos. Marcos se viu no chão, atordoado, coberto por destroços. O fedor de gasolina e metal amassado preenchia o ar. A explosão não havia sido apenas um acidente, era uma armadilha. Ele se levantou lentamente, sentindo dor em cada parte do corpo. O que acontecera? Olhou ao redor enquanto a fumaça se dispersava. Corações pulavam, corpos se moviam. Um tremor de medo percorreu ao perceber que o estranho estava caído ao seu lado, o rosto ensanguentado, a respiração larga. A verdade, você precisa entender, balbuciou ele, mas as palavras se perderam no grito do caos. Marcos virou-se para a cena desoladora. Eduardo estava ao lado de Clara, mas não era mais apenas um rival. Ele estava ajudando. O cenário parecia surreal. O ódio que sempre sentiu se esvaía diante daquela imagem. A multidão começou a se dispersar. A confusão reinava, mas a verdade emergia como uma sombra. O homem que prometeu a verdade estava agora a seus pés. E Marcos se deu conta de que não se tratava apenas de um acidente. Algo muito maior estava em jogo. Ele fez uma escolha. Eduardo, ajude a Clara! Gritou, avançando na direção dele. Mas ao fazer isso, algo o paralisou. Uma risada ecoou pelo ar, cortando o som do caos como uma lâmina. Era uma risada familiar. Ele se virou e no meio da multidão em fuga estava um familiar que nunca esperava ver. Seu pai. Ele estava ali, em pé, observando tudo com um sorriso frio e calculado. Você fez bem em vir, Marcos, disse o homem, como se as catástrofes ao redor não tivessem importância. Parece que foi chamada a roda finalmente gira. O que isso significava? Aquela mesma figura que sempre idealizou como um herói, agora revelava-se como um manipulador por trás de tudo. Ele lançou um olhar furtivo para Eduardo, então para o estranho caído, e a verdade que eles diziam que ele precisava conhecer começou a parecer uma armadilha. Você estava por trás disso? A voz de Marcos tremia, a realidade despedaçando sua segurança. O olhar do pai era de satisfação, como se tudo estivesse sob controle, como se ele tivesse montado um tabuleiro de xadrez e os outros fossem meras peças. Sim, meu filho. E agora, você está no centro do jogo. Está pronto para fazer suas escolhas. Uma sensação de frio percorreu a espinha de Marcos. Ele se sentiu completamente deslocado, preso em circunstâncias que nunca esperou enfrentar. As palavras do estranho ecoavam na mente dele. A verdade pode te libertar ou pode te consumir. O que ele escolheria? O que a verdade realmente significava quando seu próprio pai era o vilão? E naquele momento, tudo o que ele tinha acreditado até então se tornou uma ilusão. O que mais estaria escondido sob a superfície desse mundo caótico? Marcos sentiu o chão desmoronar sob seus pés ao ver seu pai, alguém que sempre olhou como um pilar de força, ali, no meio do caos. O que você está fazendo aqui? A voz dele estava mais um sussurro, um desespero misturado à incredulidade. Os olhares se voltaram para eles. A multidão em pânico parecia assistir a um dos maiores dramas de sua vida.
Eu sempre estive aqui, filho. Você apenas nunca percebeu, seu pai respondeu. Um sorriso sinistro contornando seus lábios. O olhar dele era friamente calculador, como se todo aquele desastre fizesse parte de um plano bem elaborado. Eduardo se aproximou, pegando a irmã ferida no colo, mas o olhar dele também estava cheio de confusão e medo. Marcos, você precisa entender, isso pode não ser o que parece. Clara choramingava, perdida entre a dor e o pânico, enquanto o som de sirenes se aproximava como um eco distante. Marcos sentiu raiva fervendo dentro de si. Você é o responsável por isso? Por tudo? Por me colocar nesse pesadelo? A respiração dele era pesada. Como tudo isso poderia estar acontecendo? Os estrondos da ambulância, a fumaça que ainda pairava no ar, a dor em seu coração, tudo parecia um grande enigma, uma peça de teatro vomitada na vida real. Não sou o vilão aqui, Marcos, o pai gritou, perdendo a compostura. A excitação na voz dele estava misturada com algo mais profundo, um desespero que não podia esconder. Eu fiz o que precisava ser feito. Todos têm um papel a desempenhar. A calma em sua voz, mesmo num momento tão intenso, era perturbadora. Um silêncio mortal envolveu o espaço. Marcos olhou para o estranho caído, vendo a luta deles refletida nos olhos do homem. A verdade está se revelando, mas você precisa escolher o que vai acreditar. Eles controlam você com mentiras, disse ele ofegante, as palavras mal escapando entre os lábios. Então, o que deveria ser só uma cena de horror virou um jogo de horror psicológico. Uma sombra se moveu entre a multidão, e em um instante tudo escureceu. Um grito agudo cortou o ar, e uma pessoa, uma mulher, caiu ao chão, levando um golpe certeiro da verdade. A movimentação frenética do momento fez com que até mesmo a dor da irmã de Eduardo fosse esquecida enquanto todos se viravam para a origem daquela gritaria. Marcos reconheceu a mulher. Era a mãe dele. Estava ali, vestida com as roupas que ele se lembrava de quando ainda era criança. O que está acontecendo? Balbuciou ela. A expressão de dor e confusão estampada no rosto. Marcos, eu não quero que você saiba. As palavras dela eram um sussurro como um último sopro antes da tempestade. Seu coração disparou. O segredo que ele sempre procurou agora estava diante dele. Mãe, o que você está escondendo? A pergunta saiu como uma súplica. Você não pode saber, ela gritou para todos, mas, especialmente para seu pai, que agora a olhava com misto de medo e raiva. Marcos sentiu que as peças do quebra-cabeça finalmente estavam se encaixando. As histórias contadas e nunca contadas, os sussurros noturnos, tudo começava a ser muito mais incrível do que imaginou. A explosão de sentimentos foi esmagadora. Ele não sabia em quem confiar, não sabia quem era seu verdadeiro inimigo. O ambiente em volta tornava-se um pesadelo cada vez mais real. E aquele momento se expandia como uma bomba relógio prestes a explodir. Ele olhou para Eduardo, que agora estava ao lado da mãe, em busca de uma verdade que eles esconderam dele por tanto tempo. O que mais sua família estava envolvida? Que segredos estavam alinhados para criar esse caos? E com um último olhar entre eles, uma voz forte e convincente se fez ouvir. Você precisa fazer uma escolha, Marcos. A tensão estava palpável e a pergunta pairou no ar. O que ele ia decidir? O que se escondia por trás das mentiras? A cada instante, as dúvidas cresciam e a realidade desmoronava, preso entre seu pai e a verdade que parecia borbulhar nas sombras. O olhar de sua mãe, assustada e desgostosa, revelava que havia muito mais em jogo do que ele imaginava. Marcos, você não pode! Ela gritou, a voz embargada.
O pânico em seus olhos era contagiante. Ele está tentando te manipular. Manipular? Você acha que eu não sei o que aconteceu? A resposta dele saiu cortante. O tempo parecia desacelerar. Eduardo tentava socorrer Clara, mas a tensão entre os quatro ali era palpável. Então, tudo mudou em um instante. Um tremor percorreu o chão, como se a terra estivesse se revoltando. Marcos olhou ao redor. As pessoas em pânico lutavam para encontrar um abrigo seguro. E então, uma explosão. Uma claridade ofuscante iluminou tudo ao redor. O mundo parecia ter parado. O que foi isso? Era tudo o que conseguia pensar. Um barulho ensurdecedor. Fez seus ouvidos ringirem, e o ar quente da explosão o empurrou para trás, jogando-o ao chão. Ele se levantou com dificuldade, ainda atordoado, e olhou para frente, sua visão turva e embaçada pela fumaça. Quando a névoa se dissipou, um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. Marcos viu as silhuetas confusas se movendo entre os destroços. Clara estava caída, ao lado de Eduardo, e Marcos sentiu um frio na espinha. Eduardo estava pálido, e a expressão de horror no rosto dele o fez perceber que não era só a irmã que estava em perigo. Mas a reviravolta final veio rápida e cruel. Ele viu seu pai com um sorriso que congelou seu sangue. Você não sabia, filho. Tudo isso foi planejado. Você é parte do jogo. As palavras vieram como um soco no estômago. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Como assim parte do jogo? Marcos gritou, a raiva crescendo como um vulcão. A verdade estava finalmente se revelando. O que você fez, pai? É tudo sobre controle. Você é a chave para uma grande reviravolta nas minhas ambições. E agora, todo esse espetáculo foi orquestrado para te testar. A arrogância na voz do homem era insuportável. Marcos não podia acreditar. Todo o sofrimento, todo o desespero tinha sido uma armadilha. Ele olhou para sua mãe, que agora parecia desorientada. E a imagem dela, sombria, fez seu coração apertar. Eu nunca pensei que você fosse capaz disso, Marcos gritou, seu corpo tremendo de raiva e dor. Ele se virou para Eduardo, que ainda segurava a irmã, e a dúvida se instalou. O que você também sabe sobre isso? É complicado, Marcos, mas seu pai não é apenas seu pai. Ele está por trás de uma rede maior do que você imagina. E eu não sabia. Eduardo parecia vulnerável. O rival que sempre detestou, agora revelava uma fragilidade que tocava algo dentro dele. Mas não havia espaço para compaixão naquele momento. E com um grito cortante, Clara acordou, olhando em volta com medo. Marcos, eles estão vindo. Ela apontou para uma figura emergindo das sombras da fumaça. Um homem que fez seu coração parar. Era o estranho, se arrastando, mas ao interna dor visível. Havia raiva e dor visíveis. Ele segurava algo na mão. Vocês não entendem para eles. Eles querem destruir tudo e você pode ser a solução ou a perda. As palavras dele chegaram como uma facada. Não só os segredos daquela família estavam em jogo, mas a própria identidade de Marcos. E de repente, o rosto do estranho se iluminou, e na palma da mão algo cintilava. Uma pequena gravação. Era um vídeo. Assista, e você verá. Marcos sentiu o mundo desabar enquanto a consciência do que estava acontecendo tomou conta de sua mente. O que tem nesse vídeo? E impulsivamente, ele estendeu a mão. O que quer que estivesse prestes a ser revelado mudaria tudo, e naquele marco ele sabia que a verdade jamais seria a mesma. Marcos estendeu a mão, seu coração batendo forte enquanto tentava alcançar o vídeo que o estranho segurava. Ele mal tinha percebido que o chão sob ele tremia com a força do que acabara de acontecer. O caos tinha se espalhado, mas ele só conseguia pensar no que aquela gravação poderia revelar. A verdade, pensou ele, era hora de descobrir a verdade. Quando suas mãos tocaram o objeto, uma sensação estranha atravessou seu corpo. Algo estava muito errado. O estranho, de repente, deixou de lado a fraqueza
e um brilho intenso tomou conta de seus olhos. Você não deveria fazer isso, ele gritou, mas era tarde demais. A gravação foi lançada ao chão, se esparramando como um espelho quebrado, e Marcos não conseguia puxar o olhar para longe. A primeira imagem que surgiu era de uma reunião em uma sala escura. A voz do seu pai ecoava com uma confiança doentia, cheia de planos, estratégias, traições. Ela não sabe de nada. Ele falava para um grupo cujos rostos estavam às sombras. Precisamos mantê-la no escuro. Assim, tudo será mais fácil. A expressão carregada de malícia e cálculo fez uma onda de náusea subir por Marcos. Mantenha quem no escuro? O que estavam escondendo? E então, um flash. Clara, a irmã de Eduardo. Ela estava sendo arrastada para dentro da sala, seus olhos arregalados, como se estivesse fugindo de algo terrível. Me deixem em paz, eu não quero fazer parte disso. A cena fez o coração de Marcos disparar. O que isso significava? Seu pai estava entrado em um jogo do qual Clara também era parte? Como isso era possível? E agora, filho, você conhece a verdade. Sua mãe disse, a voz ressoando como um eco, de sua própria dor. Tudo isso é por sua causa. Você é a peça-chave que eles estavam procurando desde o início. O mundo começou a desmoronar ao seu redor. Como poderia ser? Ele estava apenas tentando descobrir a verdade, e agora, tudo o que acreditava estar do lado certo se transformava em um manto sombrio. Marcos, Eduardo gritou, puxando sua irmã, mas o olhar de Clara estava perdido, confuso. O que você está fazendo? A expressão de Eduardo era de desespero, uma emoção desconhecida, por trás da máscara de rivalidade que ele sempre usou. Mas antes que as palavras pudessem se formar em Marcos, uma segunda explosão tomou o ar. Um carro desgovernado caiu da avenida, se espatifando contra a parede ao lado. Um grito desesperado ecoou. Era uma mulher, alguém da multidão. O tempo parecia girar ao redor até que o caos se instaurou novamente. Marcos fechou os olhos por um brevíssimo instante. Quando os abriu, tudo mudara. O vídeo estava de volta na mão do estranho, que agora parecia outra pessoa, um agente desconhecido que jogava com a vida deles como se fossem meras peças no tabuleiro. A verdade não pode ficar escondida. Ele gritou, e nesse drama, um tremor de poder emanava dele. E para seu horror, tudo ficou claro. Seu pai nunca foi quem você pensou que ele era. As palavras cortaram, como lâminas. O avô de Marcos, um homem que ele pensou ser o verdadeiro herói da história que sempre lhe contavam, estava também ligado a tudo isso. Cartéis, conspirações. Isso não era apenas uma questão familiar. Era uma rede de corrupção tecida ao redor de todos eles. O choque atingiu Marcos como um golpe no estômago. As vozes se misturavam e as realidades que havia construído desmoronavam. Uma parte de sua infância estava colada numa mentira, uma peça de um quebra-cabeça mortal que o fez entrar nesse labirinto. E no centro de tudo isso, seu pai. Ele era a figura que acenava no escuro, a sombra que sempre o seguiu, e ele agora tinha que encarar o verdadeiro vilão de sua história. A fúria e a dor pulsavam intensas, e a questão pairava no ar. O que eles fariam a seguir? Marcos olhou para Eduardo e viu um homem quebrado, e ao mesmo tempo seu rival. Algo estava mudando entre eles, uma linha tênue entre a amizade e a traição. Uma nova guerra prestes a começar. Uma única pergunta pairava no ar, esperando para ser respondida. Até onde eles iriam para descobrir a verdade quando tudo que conheceram estava sendo desfeito diante de seus olhos? E a vida de todos estava em jogo. Marcos estendeu a mão, seu coração batendo rápido, enquanto tentava alcançar a gravação, que o estranho segurava. O mundo ao redor deles era um turbilhão, uma tempestade de emoções, misturando pânico e desespero. Quando suas mãos tocaram o objeto, uma sensação estranha o atravessou. Algo estava muito errado. O estranho
que antes parecia frágil, agora tinha um brilho intenso nos olhos. Você não deveria fazer isso, o homem gritou, mas era tarde demais. A gravação se espalhou no chão, e o que surgiu ali jogou Marcos em um abismo de dores e memórias. A primeira imagem era de uma reunião em uma sala sombria. O rosto de seu pai ilumina na tela, com um sorriso que revelava uma confiança sombria. Ele falava sobre planos, traições, conspirando. Com figuras escondidas nas sombras. Ela não sabe de nada, repetia ele, enquanto risadas malignas ecoavam. E então, um flash. Clara, a irmã de Eduardo, sendo arrastada. Seus olhos estavam cheios de pavor. Me deixem em paz, eu não quero fazer parte disso. A cena atravessou o coração de Marcos. A conexão com Eduardo tornava-se um peso. Seu pai estava por trás de tudo, isolando-o em um pesadelo. As palavras de sua mãe cortavam como vidro. Você é a chave, você, Marcos. O mundo desmoronava ao seu redor. Por sua causa, tudo isso está acontecendo. Um rugido ensurdecedor interrompeu os pensamentos. O chão tremeu sob seus pés. Ele olhou para Eduardo, que agora estava ao lado da irmã, a expressão deles um misto de desespero e confusão. O que está acontecendo? Perguntou Eduardo. Sua voz baixa como se estivesse recebendo uma sentença. Antes que pudesse processar, uma segunda explosão encheu o ar. Um carro desgovernado, vindo em alta velocidade. O assobio do vento cortou a cena. Marcos sentiu uma onda de instinto o puxar para frente, enquanto o impacto reverberava. Era como se o mundo estivesse colapsando sobre ele. O carro colidiu com um estrondo, espalhando destroços em todas as direções. Marcos, cuidado! O grito de Lucas o puxou de volta à realidade. Ele se virou, mas estava tarde demais. Todo o caos se desenrolava em câmera. Lenta. A nuvem de fumaça e destroços bloqueou sua visão. Ele viu Eduardo voando para o lado, protegendo Clara. Mas não havia mais tempo. Marcos estava preso entre eles e o que estava acontecendo. E então, em um momento surreal, enquanto a fumaça se dissipava, o estranho começou a rir. Não era um riso de alívio, mas sim de triunfo. Viu, garoto? Tudo isso era parte de um plano muito maior. Você não é a única peça nesse tabuleiro. As palavras dele ressoavam como uma bomba, e o olhar de Marcos se estreitou, enquanto a revelação pesava como chumbo em sua mente. Eu sou apenas o mensageiro, ele continuou, tremendo. A rede se estende muito além do que você pode imaginar, e cada um de nós é uma peça. Mas você sempre foi o rei. Você só precisava ser despertado para a verdade. A raiva começou a ferver dentro de Marcos. Ele estava sempre à mercê, como uma marionete controlada por cordas invisíveis. Você é um traidor! Gritou. A fúria tomou conta dele enquanto se virava para seu pai, que agora parecia completamente transtornado, e Eduardo, que lutava pela vida da irmã. O que vocês dois fizeram? O que mais estão escondendo? E no meio do caos, a verdade que ele tanto temia se impôs. Ele viu flashes de seu passado se desdobrando, suas memórias, dançando entre a confusão e o desespero. A união entre eles, o que parecia rivalidade, pequedou-se em algo mais profundo. A última revelação ficou clara e a fissura entre todos eles parecia cobrir um abismo intransponível. No clímax do caos, enquanto a fumaça se dissipava lentamente, Marcos olhou para a gravação quebrada no chão e sentiu um nó na garganta apertar. O que ele faria agora? As escolhas estavam se formando como sombras ao seu redor, e ele estava prestes a ser confrontado com mais do que apenas a verdade. Ele teve que decidir em quem confiar, naqueles que mentiram para ele
ou no desconhecido que o trouxe até ali. Você não tem ideia do que vem a seguir, filho, disse seu pai, a voz fria e desvinculada da gravidade da situação. E a cada palavra, a tensão aumentava, deixando Marcos em um estado de desespero. Tudo o que acreditou estava prestes a desabar, e o que se aproximava ameaçava não apenas seu próprio futuro, mas o de todos ao seu redor. E assim, em meio ao turbilhão, ele se viu na maior encruzilhada de sua vida, sem saber o que o amanhã traria. Marcos estendeu a mão, seu coração batendo rápido enquanto tentava alcançar a gravação que o estranho segurava. O mundo estava em tumulto, a atmosfera carregada com gritos e telhas caindo ao fundo. Ele pensou por um instante que a verdade finalmente estava ao seu alcance, mas a coragem que ele sentia desapareceu rapidamente ao ouvir as palavras do estranho. Você não deveria fazer isso. O homem gritou com uma voz tremida, mas Marcos ignorou. Quando finalmente pegou a gravação, as imagens se agitaram em sua mente como uma tempestade. O rosto de seu pai apareceu na tela e a expressão de Marcos se endureceu. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Quem mais você esconde por trás disso, pai? Ele sussurrou, enquanto a imagem começava. Em segundos, a sala escura surgiu e a voz do pai ecoava com um tom autoritário, revelando planos traiçoeiros. Ela não sabe de nada. Sua voz crua reverberava pela rodovia ocupada em volta deles. Marcos piscou, o pânico começando a subir. O que ele estava ouvindo era uma traição sem limites. E então um flash. Clara, a irmã de Eduardo, foi puxada para a sala. Me deixem em paz. O desespero na voz dela fez o estômago de Marcos embrulhar. Era claro que a família estava enredada em algo obscuro. Ele queria olhar para Eduardo, mas a expressão de seu rival estava cheia de horror. Marcos, isso não pode ser verdade, gritou. Antes que o clima pudesse piorar, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Marcos olhou para cima, e tudo parecia, em câmera lenta. Um caminhão desgovernado surgiu, passando pela multidão. O tempo congelou enquanto ele via o veículo chocando-se em direção a eles. Gritos de terror explodiram enquanto pessoas tentavam correr, mas não havia como escapar. Cuidado! Eduardo gritou. Ele se jogou na frente de Clara, mas a cena tomou forma em uma fração de segundos. O impacto foi tão brutal que pareceu que o ar havia sido arrancado de seus pulmões. O grupo de pessoas que estava com eles foi empurrado para os lados. Marcos, atônito, foi derrubado, sentindo dor em cada parte do corpo. Quando a poeira começou a assentar, Marcos viu Eduardo no chão, cercado por destroços, com o rosto pálido. Clara estava ali também, respirando com dificuldade. Marcos hesitou, mas a preocupação por eles o puxou para a frente. A verdade que ele buscava agora estava coberta de sangue. E então, para seu horror, seu pai apareceu entre as sombras. Você não entende, Marcos, ele disse, com um sorriso cruel nos lábios. Tudo isso era parte do plano, uma armadilha para você superar. As palavras cortaram como uma lâmina afiada, e o mundo de Marcos desabou mais uma vez. Como assim? Você está brincando com a nossa vida, Marcos gritou, furioso. Meus amigos, minha família, tudo ao seu redor? Mas a resposta não veio. Um tremor percorreu o chão e uma dor física se intensificou. Foi quando ele viu o estranho se levantar, os olhos agora brilhando com uma intensidade sinistra. Você realmente achou que estava a salvo? O que você sabe sobre seu pai é apenas uma gota no oceano, ele disse, com um sorriso malicioso, revelando algo que Marcos jamais esperaria. Você, filho, continuou o homem com uma voz viperina. Sempre foi o alvo, um peão em um grande jogo. Marcos começou a entender o papel que seu pai tinha desempenhado. E uma nova ferida cavou fundo em seu peito.
mas você não tem que ser um peão. Você é o rei e pode escolher seu caminho. Vamos, veja. O estranho puxou uma outra gravação e os olhos de Marcos se alargaram. Não era só o pai dele que estava envolvido, era maior. Uma rede de corrupção que envolvia políticos, empresários e até mesmo os amigos mais próximos. Em um colapso instantâneo, Marcos percebeu que até Lucas, seu amigo, poderia ter algo a ver com isso. Antes que pudesse pensar em mais, o homem se virou, liberando uma risada que ecoou nas paredes. Você está prestes a descobrir que a verdade é muito mais devastadora do que qualquer mentira que você já conheceu. E nesse exato momento, uma incerteza devastadora tomou conta da sala, enquanto a realidade de Marcos balançava sob seus pés. A última cena que ele viu antes do escuro tomar conta foi o olhar de Clara, cheio de pânico e desespero. O que mais estava escondido dessa vez? O que aconteceria a seguir? Marcos estava a poucos passos da verdade, mas a confusão reinava em sua mente. Ele olhou para o rosto pálido de Eduardo, sua irmã Clara caída ao lado e seu pai, sorrindo de uma maneira que enviava arrepios pela sua espinha. Por que você fez isso? A indignação saiu de sua boca como um grito desesperado. O impacto da explosão começava a se dissipar, mas o caos ainda dominava ao redor. Você não entende, filho. Isso é apenas o começo. O pai de Marcos falava quase em um sussurro, com um brilho maligno nos olhos. As palavras dele pareciam dançar no ar. E Marcos se sentiu como se estivesse preso em uma armadilha. Ele olhou para a gravação quebrada no chão, e a verdade que havia começado a se revelar já parecia mais aterradora do que ele poderia imaginar. Neste momento, o estranho, agora mais forte e determinado, gritou: Marcos, você precisa agir. Isso não é só sobre você. Cada um está entrelaçado nessa trama. Vocês têm que decidir agora. A urgência na voz do homem reverberou como um sino de alerta, trazendo um novo sentido de clareza ao tumulto. Marcos sentiu seu coração acelerar. Decidir sobre o quê? A confusão tomou conta novamente. Ele olhou para Clara, a expressão dela tinha mudado. Não era mais só medo. Era uma centelha de determinação. Marcos, precisamos expor isso. O jogo não pode continuar. Eduardo, ajudando Clara a se levantar, olhou diretamente nos olhos de Marcos. Vamos juntos. Não somos inimigos. Precisamos enfrentar isso como família. As palavras dele tinham um peso diferente. Marcos sentiu uma conexão atravessar a tensão entre eles. Uma compreensão silenciosa. Então, com as sirenes das ambulâncias ao fundo, uma ideia começou a brotar em sua mente. É verdade. A verdade liberta, mas também precisa ser exposta. Se fizermos isso agora, talvez possamos salvar outros antes que eles se tornem vítimas desse sistema. A ansiedade que antes o consumia começou a se dissipar e, com um novo impulso, Marcos encarou seu pai. Nós vamos expor você. Essa mentira acaba agora. O pai dele hesitou, o sorriso malicioso desaparecendo de seu rosto, agora tomado por um olhar de desespero. Em um movimento decisivo, Marcos se virou para o estranho. Você me ajuda? O olhar do homem se suavizou, agora mais humano do que enigmático. Sim, a verdade pode ser uma arma poderosa, mas você deve estar pronto para enfrentar as consequências. Então, um plano começou a se formar entre eles. Clara puxou o irmão e Eduardo para o lado, compartilhando rapidamente o que sabia. Eles precisavam acessar a sala onde seu pai armazenava todos os dados e contatos das pessoas envolvidas. A adrenalina estava em alta e Marcos sentiu que o momento de agir chegou. Enquanto avançavam para a sala, ecoando os murmúrios e o pânico ao redor, uma nova determinação tomou conta. O mundo deles estava prestes a mudar. Uma nova história estava prestes a se iniciar, e essa união poderia ser a chave para suas vidas.
Eles estavam prontos para enfrentar a verdade, não importava o custo. Marcos sabia que o caminho à frente seria difícil, mas a sensação de liberdade estava perto, e isso valia qualquer risco. E assim, com a força de suas novas alianças, eles se moveram em direção à verdade, prontos para deixar seu passado sombrio para trás e enfrentar um futuro desconhecido. Agora, tudo dependia deles. E antes de fechar esse capítulo, não se esqueça, você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e ajuda a trazer mais histórias para você. Não espere nem mais um segundo. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.